Bom, no vídeo de hoje quero falar sobre a SAF do Santa Cruz, onde tivemos algumas atualizações aqui no último mês, algumas notícias importantes que faltou eu comentar aqui com vocês, inclusive sobre essa especulação a respeito dos donos do Newcastle interessado na compra da SAF. Quero trazer aqui tanto essa especulação que o próprio presidente do clube falou sobre esse caso e também sobre o Felipe Neto, que falou sobre essa possibilidade de comprar o Santa Cruz e deu, no caso, algumas palavras fortes que era até mesmo o que a torcida do Santa Cruz estava pensando, sobre esse projeto de SAF. Enfim, quero trazer aqui um pouco mais dessas atualizações e atualizar, como que anda essa história do clube empresa, até porque já tem mais de 2 anos, basicamente, que nós vamos falando e atualizando aqui sobre esse processo que finalmente deve sair do papel em 2023. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Arthur Foot e contei com a ajuda de vocês, torcedores do Santa Cruz, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 50 mil inscritos. Inclusive estamos com nossos programas de membros aberto para você virar um membro aqui do canal, com planos a partir aí de R$3 por mês, você ter acesso aos vídeos antes de sair, às vezes 2, 3, 4 dias antes de sair aqui o vídeo já vai ter o conteúdo para vocês, e também por R$5 por mês fazendo parte do grupo no WhatsApp, no caso com os outros membros, tendo perguntas respondidas, inclusive seguindo vocês lá pelas redes sociais do Black Arthur. Então o link para você virar um membro aqui do canal e ter inclusive um selo diferente aqui ao comentar, vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, quero começar falando primeiramente sobre essa história aí do Felipe Neto, que comentou sobre a SAF do Santa Cruz. Por incrível que pareça, ele que falou sobre os times que ele compraria no Brasil, falou obviamente o Botafogo, que é o time que ele torce, e depois falou do Santa Cruz, no caso lá no Twitter, falando o seguinte, que assim, se fosse um clube que ele escolhesse comprar, seria o Santa Cruz. E ele falou que meio que, no caso, como se fosse uma brincadeira mesmo, para estudar e tudo mais, nada de oferta oficial, algo nesse sentido, apenas para estudar sobre essa possibilidade do clube virar um clube empresa. Ele falou o seguinte: fui investigar por diversão, que show de horrores, dívida de quase 300 milhões e uma diretoria que é sanguessuga. Disse aí, no caso, o Felipe Neto, e assim, falou muito mal, sobre principalmente a administração do Santa Cruz, elogiando muito a torcida, um clube que tem potencial, mas que, de acordo com o Felipe Neto, estaria muito mal administrado, que é justamente o que a torcida do Santa Cruz pensa da atual gestão. Ele falou ainda o seguinte, o Felipe Neto, o pessoal do Newcastle tentou comprar e o executivo do Santa Cruz recusou. A torcida não merece isso. Para se ter ideia, o dono do Newcastle é o príncipe da Arábia Saudita. Falou sobre isso, e tudo mais. Bom, até o presidente Antônio Luiz Neto falou, sobre essa eventual proposta do Newcastle, que agora eu vou comentar com vocês, mas assim, até mesmo o youtuber, influenciador aí, que sem dúvidas tem uma condição muito grande financeira, falou sobre essa possibilidade de comprar o Santa Cruz, muito mais por brincadeira, mas deu uma cutucada e falou que a torcida até mesmo estava pensando, sobre o Santa Cruz, sobre esse projeto de SAF, que foi até interessante para ter alguns pronunciamentos, que é justamente sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Bom, quero falar aqui agora sobre essa notícia do que temos de concreto até aqui, De acordo com o Globo Esporte, o advogado do clube, disse que um belo negócio vai estar sendo anunciado em breve. No caso, o advogado que tem cuidado dessa parte de SAF do Santa Cruz, a respeito das dívidas e também sobre essa possibilidade de ser negociado, ele falou que assim, desde quando o clube se abriu ao mercado em 2022, aderindo a essa possibilidade de virar uma SAF, já teve conversas com vários outros fundos, como por exemplo do Azures, que eu já trouxe aqui no canal há 1 ano e meio atrás, até o Globo Esporte também falou sobre essa possibilidade, que muita gente desmentiu, mas claramente era oficial, às vezes por conta de um contrato de não poder falar quem é esse investidor, mas passando aí um ano e meio, não teve nada, e acaba que esse fundo aí que é dono do Azures, e tem investidor como por exemplo o Marcelo, que hoje joga no Fluminense, era um dos grupos que tinha conversas com o Santa Cruz. E o advogado aí, o Eduardo Paurá Filho, falou o seguinte: acho que sim, porque temos um belo negócio que vai ser anunciado em breve, investidores que podem ser parceiros, tendo o carro-chefe do futebol. Mas os parceiros exigem confidencialidade e não podemos revelar detalhes de como será feito esse negócio. No caso, teria esse acordo. E, enfim, o advogado aí do clube deixando claro que teria algumas novidades importantes em breve, mas essa matéria tem mais de 1 mês, então não tivemos nenhuma atualização até aqui. Tenho certeza que se o Santa Cruz for virar uma SAF, vai ser pro ano que vem, porque para esse ano é bem difícil imaginar uma reviravolta ou algo acontecendo, principalmente por conta de que não é um processo rápido e nem fácil, ainda mais estando no meio de uma temporada.
E bom, quero falar agora sobre essa história do Newcastle e também sobre o que o presidente disse, né, depois dessas especulações também falando que ele recusou essas ofertas e tudo mais, que fica numa mão dupla, né, porque algumas pessoas acreditam em tudo que ele fala e outras acreditam em tudo que vai ser contra ele. Eu tento, assim, manter um meio termo aqui do caminho e, enfim, o que ele respondeu, né, inclusive em algumas matérias que ele deu essa entrevista, confirmando negociações com empresas para se tornar SAF e falou sobre essa especulação envolvendo o Newcastle. Ele falou o seguinte, abre aspas, realmente houve as reuniões com empresas de consultoria internacional, no caso do escritório do Dr. Eduardo Paurá e demais consultores do clube. Quem fez a apresentação ao Santa Cruz foi o Zé Neves, que é o filho dele, acompanhado da cônsul, do cônsul da Inglaterra no Recife, disse aí, né? O cônsul fez a apresentação inicial e em seguida houve, no caso, a explanação do representante da consultoria e uma explanação da presidência do Santa Cruz. Um dos nossos consultores jurídicos e de investimentos disse aí, no caso, o presidente Antônio Luiz Neto, que resumindo, diria que assim, pode sim ser um desses fundos interessados, ter algum tipo de ligação com a Inglaterra, obviamente, né? Aí sim, que vai ser o dono do Newcastle ou algo nesse sentido, é difícil de imaginar, mas ele realmente confirmando que tem sim interessados e teve já essas consultas e que não é loucura imaginar algo nesse sentido saindo, mas do Newcastle especificamente ele recusou, ele falou que não teve nada disso, né? No último programa, no caso, no Jogo Aberto de Pernambuco, o Zé Neves, ex-presidente do Santa Cruz, disse que o grupo do Newcastle fez uma oferta e o presidente, o Antônio Luiz Neto, o atual, recusou. No caso, o Antônio Luiz Neto negou essa informação, disse que houve total interesse do clube para evoluir nas negociações. Que ele falou o seguinte, o Santa Cruz manteve-se aguardando a análise de empresas e as comunicações. Nunca nos pronunciamos contrário à negociação, muito pelo contrário, houve total interesse do clube para evoluir nas negociações. Conversei com esse cônsul, né, da Inglaterra, ele ficou surpreso com a revelação, disse que em absoluto houve qualquer manifestação da empresa que representa, nem do clube e de seus negociadores, contrárias, por exemplo, a essa busca de negociação. Então ele falou aí que, não confirmando que é esse grupo do Newcastle, mas falando que se tivesse uma proposta nesse sentido, o Santa Cruz não iria recusar, porque muito pelo contrário, estava aceitando a ouvir nessas negociações possíveis propostas e não estava se fechando a nada, né? Então vamos esperar, porque se realmente ele, pelo que tem demonstrado, quer vender o clube, mas claramente não vai ser algo fácil e nem mesmo rápido para os investidores, mas assim, recusar uma proposta do Newcastle é muito difícil de imaginar, né? Até porque o clube foi negociado recentemente por 400 milhões de libras, né? Que dá mais de 2,2 bilhões de reais, isso em 2021. E esse ano, por exemplo, já ficou no top 5, né, da Premier League, conseguindo vaga na Champions League do próximo ano. Enfim, tem toda para ser um dos times mais ricos e com certeza faz sentido um grupo desse tamanho buscar times em outros países. O Santa Cruz no Brasil poderia sim ser um alvo, mas ainda não temos sequer nenhuma confirmação. Mas vamos aguardar. Pelo que parece aí, vai vir sim algumas novidades importantes e qualquer coisa eu trago aqui para vocês. Lembrando que esse vídeo aqui foi muito mais para comentar sobre algumas últimas notícias e, no caso, confirmações dos últimos dias, das últimas semanas. Já trouxemos um vídeo aqui no canal muito mais completo, falando sobre esse projeto de clube empresa, o valor que eu acho que vale o Santa Cruz, valor das dívidas, receita dos últimos anos, que eu vou deixar aparecendo aqui nessa tela, e também outros nomes, né, que já foram especulados como possíveis donos do Santa Cruz. Tá tudo aqui aparecendo para vocês. Vou deixar também o link para você se tornar um membro do canal aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado.